Torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Vamos falar do Vasco. Tem jogo importante hoje contra o Cuiabá. É um jogo adiado do Brasileirão. Perdeu o brilho, Pedrosa. Mas vai dar certo, Pedrosa, rodou. É dia de virar a chave. O Vasco agora foca na reta final do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo é voltar a uma competição sul-americana no ano que vem. Mas a equipe vem de 8 jogos sem vitória e vê como decisivo o confronto diante do Cuiabá. Para essa partida, o volante Jair deve estar à disposição desde que sofreu uma grave lesão no joelho há 9 meses. A dúvida é se Puma Rodrigues vai seguir como titular na ponta direita. Jean David, Maxime Domingues, Rossi e Ryan são as opções para a vaga. O jogo de hoje é válido pela 19ª rodada. Vasco e Cuiabá se enfrentam às 7 horas da noite, no Caldeirão de São Januário. Não faz. Cadê o sorriso? Uma palavra! Não toca. DJ Careca, respeita na história dele. Uma palavra! Adiantado não. O que você tá rindo, Venê? O DJ Careca é traíra. Traíra, é Flamengo, né? Igual Olha, você, ontem eu Venê. vi Barcelona e Bahia. Na terça eu vi Real Madrid e Borussia. Ontem eu vi Botafogo e Peñarol. Massacre, só craque. Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior, Savarino. E hoje eu vou ver o Vasco e Cuiabá. Olha aqui, Pedro. Você deveria ganhar o dobro, né? Porra. Quais são os como é craques que que vão é o nome entrar dela? em campo hoje? Esqueci o nome, quando é Você vai ver o insalubre. Coutinho. Quando eu trabalho é insalubre. Insalubre mesmo. É isso. Adicional insalubre. Cara, olha só, Fernanda. O Vasco deve repetir o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, porque no entendimento do Rafael Paiva é um time que competiu mais, é um time que teve mais oportunidade aí de produzir, digamos assim, dentro de São Januário. Eu já falei aqui, cara, eu tô pouquíssimo empolgado, porque independentemente de eu querer que o Vasco vá para uma Libertadores, que o Vasco pense numa Sul-Americana e ficar ali entre os 10 primeiros, por tudo que aconteceu, eu tenho que ser realista, cara. O Vasco não vence há 8 jogos e há pelo menos 4 jogos está jogando muito mal. A partida contra o Juventude, ela foi muito maquiada pelo que aconteceu na Copa do Brasil, pelo momento que o Vasco vivia. O Vasco não jogou nada contra o Juventude e poderia ter perdido dentro de casa. O Vasco não jogou nada contra o São Paulo e tomou um 3-0 fora de casa. Vai pegar o jogo contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo muito bem feito, segundo tempo o Vasco caiu muito de rendimento e não chutou ao gol. Então assim, o jogo é contra o Cuiabá hoje praticamente rebaixado. Nada garante que o Vasco vai ganhar esse jogo. Então eu acho que eles têm que dar resposta, cara. Eles têm que dar resposta para a torcida, que mais uma vez lotou o estádio de São Januário, ingressos esgotados, já tem quase 10 mil ingressos esgotados pro jogo contra o Bahia, em 3 horas esgotados, porque essa é a torcida do Vasco. Quando eu falei aqui sobre a brincadeira do treino aberto, é por isso. O Vasco não precisa de nenhum incentivo para que o torcedor mostre que vai apoiar o time do Vasco. O time do Vasco tem que se ligar por si só. Esse grupo de jogadores, eles têm que dar resposta para que o torcedor do Vasco tenha um ano tranquilo até o final da temporada. Tem um ano pelo menos tranquilo para não ficar pensando em zona do rebaixamento. Como a gente citou aqui, o Fluminense está com 36 pontos. É um time que tinha 8 no início do campeonato. E o Vasco estava lá tranquilo, só que repito, são 8 jogos entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, onde o Vasco parou na tabela. E o Vasco tem que continuar pontuando. É chegar a 40 hoje para poder ficar mais tranquilo, respirar. Tem um jogo contra o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Tem outro jogo contra o Cuiabá. Enfim, dá para pensar em ficar entre os 10 primeiros. Dá para pensar em brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Mas tem que melhorar o desempenho dentro de campo. É o time que sentiu muitas ausências do Adson, do David, não está se encontrando nesse setor defensivo, não está conseguindo produzir como o Vasco do Rafael Paiva já produziu. Então, repito, é a resposta que o próprio time tem que dar ao torcedor. Enquanto essa resposta não vier para mim, eu vou continuar de forma pessimista aqui, achando que o Vasco tem que pensar em pontuar para se livrar de qualquer tipo de briga da zona do rebaixamento. Vamos ver a tabela, então? Olha, vamos olhar a tabela aqui pelo seguinte, vamos projetar o jogo de hoje, né? Na calculadora da SBT Esportivo. Não faço para mim, mas faço para vocês, tá bom? O Vasco tá aqui com um jogo a menos. Cadê? Isso. Tá ali. Ele tem um ponto a mais que o Fluminense.
E olha o tanto de nervosismo que a gente traz do Fluminense aqui. Perfeito. Gente, ó o Fluminense, gente, ó o Fluminense. A gente tá falando de 1 ponto só que o Vasco tá. Ah, Fernanda, mas o Vasco tem um jogo a mais. Que vai jogar hoje. Vai jogar hoje. O cenário vai acabar hoje. Esse negócio de tem um jogo, não tem um jogo. Acaba hoje. Vencendo, a gente já pode estar trabalhando com o Vasco brigando por quê? Pelo G8, digamos assim. Vamos G8 botar no dá? G8 aí? Tá. Se vencer o jogo de hoje vai a 40, matematicamente você está muito mais próximo de um G8 do que da zona do Ó, rebaixamento. vamos falar desse cara aqui. Esse cara aqui não quer nada com essa competição. Acabou, não quer mais nada. Ele vai marcar 45 pontos e ele vai largar. Com certeza. Ele tá na final Inclusive, da Copa o do Vasco Brasil. joga contra o Atlético Mineiro. em Ele São tá na Januário. final da Copa do Brasil e ele tá na semifinal. Tá na final da já Libertadores praticamente na final, encaminhou bastante sua classificação para a final da Libertadores. Então ele não tá ligando para cá. O Cruzeiro tá crescendo, o Bahia tá O caindo. Cruzeiro não tá crescendo, não. É verdade, ele tá na O Cruzeiro tá Sul-Americana. a 5 Fernando jogos Diniz sem ainda não vencer. ganhou lá. Não, e tá na Fernando Sul-Americana. Diniz, Tá querendo a Sul-Americana, tá tentando, né? 5 jogos do Fernando Diniz, 4 Verdade. empates e 1 derrota. A gente sabe que o começo dele é sempre com muito ruído, por conta até Sim. implementar o que ele pensa. E aí a gente tem aqui, a gente tá falando de um São Paulo e de um Internacional que brigam pelo G4? Sim, com Sim. certeza. Tá? Então, realmente, os Mas adversários do Vasco, e aí Eu eu tô acho que o botando Vasco não Fluminense tem aí que olhar também. para os adversários. Eu tô com o Pedrosa nessa. Eu acho que Não, o não, Vasco não. primeiro tem que olhar para ele. Também acho. Mas Porque, a gente tá por fazendo uma mais que projeção vença- do que ele pode pensar. Por mais que entende? vença hoje, a gente está falando de um Cuiabá que está lá embaixo. Que não é difícil você ganhar do Cuiabá dentro de São Januário. Sim. Beleza. Mas e o próximo? O próximo jogo é contra quem? Depois Acho do que é Cuiabá? contra Bahia. Botafogo. Tem Bahia segunda-feira, Aí que tá. Botafogo, tem Atlético Mineiro, aí pega o Cuiabá também, mais uma vez. Por exemplo, tem alguns jogos de Internacional, ainda pega o Internacional. Pelo que o Vasco vem desempenhando, esses adversários são extremamente difíceis. Então não adianta a gente ficar projetando, por exemplo, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, o próprio Bahia, se o Vasco não melhorar o desempenho dele dentro de campo. Eu acho que o concordo. Vasco tem que olhar para ele primeiro. Eu concordo. Porque se o Vasco tivesse numa fase assim muito boa, absurda, Sim. aí eu acho, beleza, a gente poderia ficar projetando. Agora, Não, é porque eu se pergunto- o Vasco não melhorar dentro Eu também de campo, acho. Inclusive, eu sempre falo, até pro Fluminense também, a conta é 45. Pensa no 45. Fez 45, aí vai. O Vasco... Mas a gente fez a projeção do vencendo hoje. Aí a gente está falando de um Vasco que atinge 40 pontos com 8 jogos pela frente. Sim. E aí, você tendo um cenário mais agradável, você começa a ter um objetivo na competição, que não Concordo. só brigar por Libertadores. Vira a chave. E aí eu quis mostrar aqui os adversários para mostrar que é possível o Vasco e o Fluminense também brigarem por essa vaga de G8 Essa aqui. 8ª colocação aí, Exato. eu acho que é o possível, digamos assim. Porque do Bahia pra cima, eu acho difícil o Vasco tecnicamente conseguir superar essas equipes. Agora, passar o Atlético Mineiro e o Cruzeiro é uma realidade que o próprio Vasco vai ter que mostrar pro seu torcedor. Porque até agora a realidade não tá. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!